Olá, chamo-me Tinido Caputo, sou professor de língua portuguesa. Hoje lhes trago mais dicas do nosso bom português. E o tema de hoje é palavras que confundem. Para evitarmos a maior parte dos erros de concordância, precisamos conhecer as classes gramaticais e sabermos agrupá-las em duas principais categorias: a categoria de palavras variáveis e a categoria de palavras invariáveis. E sabemos que as palavras variáveis variam em gênero, número ou grau, mas principalmente em gênero e número, para concordar com o termo que estão modificando ou a que se referem. E as palavras invariáveis não precisam concordar com os termos que estão modificando, certo? Atente na seguinte frase: agora vou trabalhar sério. Mas outra: agora vamos trabalhar sérios. Qual é a frase correta? Ou melhor, a palavra sério, sérios, qual é o seu valor gramatical? É um advérbio ou um adjetivo? Adiante, irei responder a esta pergunta. Vamos revisar as classes gramaticais que já sabemos. Temos as palavras variáveis e as palavras invariáveis. As classes de palavras variáveis temos os nomes, os adjetivos, os determinantes, os verbos, os pronomes e os numerais. E as classes de palavras invariáveis temos advérbios, conjunções e as preposições. Vamos analisar algumas palavras que têm trazido alguns constrangimentos quanto ao seu valor gramatical. E começaremos pela palavra sério. A palavra sério tem duplo valor gramatical. A palavra sério pode ser advérbio ou adjetivo. E sabemos que um advérbio é o modificador do verbo e um adjetivo é o modificador do substantivo. Veja o exemplo: quero trabalhar sério. Já respondendo à questão que deixei, aqui, neste sentido, sério, neste contexto, está modificando o verbo trabalhar. Quero trabalhar sério. Se é que sério está modificando o verbo trabalhar, indicando um modo, então sabemos que é um advérbio, pois advérbios são palavras que modificam os verbos, certo? Outro exemplo: queremos trabalhar sérios. Veja que sério está flexionado para o plural, sérios, variou em número. E sabemos que nestas condições a palavra sério não pode ser advérbio, pois os advérbios não variam. Então fica fácil percebermos que sério, neste contexto, é um adjetivo, está indicando, ou denota a seriedade. Seriedade de quem? Das pessoas que desejam trabalhar. Quais? Nós, o sujeito subentendido, né? Nós queremos trabalhar sério. Em outras palavras, nós queremos trabalhar como pessoas sérias. Portanto, sério é um adjetivo. A outra palavra é pior. A palavra pior. Pior pode ser adjetivo, assim como pode ser também um advérbio. Veja o exemplo seguinte: neste ano tivemos a pior colheita. Pior refere-se ao nome colheita. Está modificando o nome colheita. Pior está indicando a péssima qualidade da colheita que se teve. E já sabemos que os modificadores dos nomes são adjetivos. Então, neste contexto, pior tem valor gramatical de adjetivo.
Se flexionarmos essa frase para o plural, neste ano tivemos as piores colheitas. Vemos que pior variou para o plural, variou em número para concordar com o substantivo colheita, que já está também no plural. Colheitas, pior colheita, piores colheita. Os adjetivos variam para concordar com os termos que estão modificando. Então, pior é um adjetivo. Agora, pior como advérbio, veja o seguinte exemplo. Esse aluno agiu pior que seus colegas. Nesta frase, pior está modificando a forma do verbo agir. Não é? Este aluno agiu pior. Pior está indicando o modo como o aluno agiu. Portanto, pior é um advérbio. Se flexionarmos a frase para o plural, esses alunos agiram pior que seus colegas, vê que advérbios são palavras invariáveis. Mesmo flexionando a frase para o plural, a palavra pior manteve-se inalterada, porque não precisa concordar, embora que o verbo tenha sido flexionado para o plural. Agiram. Agiu pior, agiram pior. Pior é um advérbio, pois está indicando o modo como eles agiram. A outra palavra é bastante. Bastante também pode ser um advérbio, assim como pode ser um adjetivo. Veja um exemplo. Hoje tenho preocupações bastantes. Bastantes está se referindo às preocupações. Daí concorda com este em número. Preocupações bastantes. Sabemos que bastantes tem o significado de suficientes. Suficientes. Logo, bastante ou bastantes é um adjetivo. Como advérbio, veja um exemplo. Ontem me diverti bastante. Neste contexto, bastante tem significado de muito. Ontem me diverti muito. Está intensificando o verbo divertir-se. Logo, sabemos que bastante tem o valor gramatical de advérbio, pois está modificando o verbo ou a forma do verbo divertir-se. Outra palavra, mesmo. Mesmo também pode ser adjetivo ou advérbio. Como adjetivo, mesmo deve indicar paridade, semelhança ou identidade. Veja um exemplo. Eles têm o mesmo nome. Neste contexto, mesmo significa semelhante ou idêntico. Em outras palavras, poderíamos dizer, eles têm um semelhante nome ou nome idêntico. Neste contexto, adjetivo ou mesmo é um adjetivo. Outro exemplo. Foi Jesus mesmo quem disse que viria outra vez. Nesta frase, mesmo significa próprio. Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse que viria outra vez. Quando a palavra mesmo significar semelhante, idêntico ou próprio, o seu valor gramatical é de um adjetivo. Essa palavra é um adjetivo. Agora, como advérbio, mesmo significa até, inclusive, exatamente ou realmente. Veja um exemplo. Mesmo o professor não participou do debate. Aqui mesmo significa até, inclusive. Até o professor não participou do debate. Inclusive o professor não participou do debate. Mesmo, nesse contexto, tem o valor gramatical de um adjetivo. Veja outro exemplo. Foi mesmo aqui onde me encontrei com Alcides. Aqui mesmo significa exatamente ou justamente. Foi justamente aqui. Foi exatamente aqui
onde me encontrei com Alcides. Mesmo também, ainda como advérbio, pode significar realmente. Em frases como realmente ou isso é mesmo necessário. Isso é mesmo necessário. Em outras palavras, isso é realmente necessário. Também neste contexto, mesmo, tem o valor de um advérbio. A outra palavra é meio. Meio também pode ser advérbio ou numeral. Como advérbio, meio significa um pouco. Veja o exemplo. Estou meio triste. Aqui meio significa um pouco ou mais ou menos. Estou mais ou menos triste ou estou um pouco triste. Veja outra frase. Júlia está meia cansada. Aqui o termo meio, meia, se é que o seu significado é de um pouco ou mais ou menos, então o seu valor gramatical é advérbio. Se for um advérbio, não pode variar em gênero para concordar com o termo que está modificando. Portanto, esta frase está errada. Júlia teria sido Júlia está meio cansada, quer dizer, mais ou menos ou um pouco cansada. Porque sabemos que advérbios não precisam variar, certo? Agora, como numeral, meio significa metade. Tomei meio copo de leite. Tomei metade copo de leite, não é? Metade do copo de leite. Outro exemplo, tomei meia chávena de café. Ali a palavra meia como numeral pode variar em gênero e número para concordar com o termo a que se refere. O nome copo é masculino, então ali o numeral também é masculino, meia. No segundo exemplo, por se referir a chávena, nome feminino, o numeral também variou em feminino, meia, ou variou para feminino, meia, para concordar com o termo a que está se referindo. A última palavra é a palavra só. A palavra só pode ser adjetivo, quando significar sozinho. Ela viajou só, significa ela viajou sozinha. Elas viajaram sós, não é? Aqui só está concordando com o pronome ela, sozinha, só. E sós está concordando em número com o pronome elas, não é? Ela só, elas sós, viajaram sós. Nesse contexto, a palavra só tem o valor gramatical de adjetivo. Como advérbio, só significa apenas. Só ela viajou, ou seja, apenas ela viajou. Apenas ela viajou. Se passarmos a frase para o plural, vamos ter só elas viajaram. Repare que a palavra só não variou. Pese embora a frase tenha sido passada para o plural. Só elas viajaram. Apenas elas viajaram. Só tem o valor gramatical de um advérbio e não precisa variar para concordar com o termo que está modificando. Então chegamos no final da aula de hoje. Agradeço a sua atenção e sua companhia. Espero que tenha gostado dessas dicas e também espero que lhe venham ser úteis. Já agora, se gostou, curta da aula, do vídeo. E se precisar mais dicas, aguardem, inscreva-se nesse canal para que sempre que eu postar uma nova aula receba uma notificação. E também temos uma página no Facebook,
Dicas de Português com o Professor Caputo. Se deres um golpe de olho, poderá encontrar várias dicas que poderão que certamente poderá gostar e que lhe serão úteis. Goste, partilhe com os amigos, pois que a finalidade é mesmo esta. Muito obrigado, até a próxima.